faz um ano que a gente implementou a TV corporativa em parceria com a sua TV, então a gente tem aí um case bem bacana para dividir com vocês. Eu sou a Ana, eu tô na Nestlé desde 2020, eu entrei como estagiária pela Chocolates Garoto e tô na área de comunicação interna e eventos tem 1 ano e meio, não, 2 anos já, e trabalho com a Rafa, sou responsável por implementar as estratégias de comunicação interna e responsável pelo projeto da sua TV na Nestlé e também coordeno os eventos corporativos internos. Bom, eu sou a Rafaela, sou gerente de comunicação e eventos na Nestlé. Eu vou completar 2 anos de Nestlé agora em junho. Antes eu trabalhei em comunicação também na Ambev, no Grupo Boticário e em agências de comunicação. Eu acho que a Nestlé todo mundo conhece, não tem muito o que a gente apresentar, mas a gente é a maior empresa de alimentos do mundo. É uma multinacional suíça e a gente tem aí o nosso propósito de revelar o poder dos alimentos para melhorar a qualidade de vida agora e nas gerações futuras. Então a gente também tem marcas icônicas, centenárias, Ninho, Farinha Láctea, Nescafé, Kit Kat, mais recente o Grupo CRM, que é Copenhagen Brasil Cacau. Então é uma empresa complexa do ponto de vista, né, de quem trabalha com comunicação interna. A gente tem mais de 100 anos de história no Brasil, quase 150 no mundo. São 28 mil colaboradores aqui no Brasil, espalhados, né, por todos os estados, com 17 fábricas, 5 centros de distribuição, além do nosso escritório e todo o time que está no campo em vendas. Então é muita gente, perfis diferentes e os desafios aí de como que a gente comunica, não só as questões, né, de comunicação de gestão de pessoas mesmo, mas também é uma grande disputa para a gente comunicar, por exemplo, lançamentos, né, Ana? Aqui um pouco do nosso cenário de comunicação interna. E aqui eu trouxe comunicação interna mesmo, o que a gente gerencia, acho que assim a gente pode dizer, mas eu não acredito muito mais como comunicação nessa divisão de comunicação interna e externa, né? Porque o colaborador ele está nesses canais, mas ao mesmo tempo ele está no Instagram, ele está vendo o que a gente faz em relações públicas, em comunicação externa, né? Com jornalista, na imprensa, em redes sociais, com influenciador. E o colaborador ele não usa só esses canais para se informar sobre a empresa. É muito uma construção, a gente fala de reputação interna. Então a gente tem a comunicação via e-mail, que é para aquelas pessoas que estão no administrativo, que tem mais o acesso ali, né, que estão na frente do computador e usam muito desse canal. A gente tem uma intranet, a gente tem a rede social corporativa, que até então estamos usando o Workplace, não sei se vocês também usam. Esse canal, essa rede, né, a plataforma do Facebook, ela foi muito bem sucedida, principalmente porque ela é um canal de comunicação do time de vendas. A gente ainda tem alguns murais físicos, aquele que as pessoas imprimem o A4 e colocam lá no muralzinho, assim, que as pessoas ainda usam e que é uma barreira, porque muita gente gosta, quem está na fábrica. Então quando você falar, vou colocar uma TV, um sistema, as pessoas falam, não, deixa meu mural aqui que eu vou lá e imprimo, mas não pode acontecer, a impressora dá pau, mas ele funciona. Então também é quebrar um pouco esse pensamento de quem está na fábrica é um desafio. E o nosso diálogo com o presidente, que é um encontro mensal híbrido, presencial no nosso escritório aqui em São Paulo, mas online, né? Aqui falando um pouco do case, o nosso desafio era digitalizar essa comunicação que chega principalmente aos colaboradores da fábrica. E que eles não acessam o celular dentro da operação, então é proibido entrar com o celular dentro da fábrica. E a gente precisava tornar a nossa vida ali, né, de comunicação interna mais simples e contar com o apoio de quem está lá na ponta. A gente não tem gente de comunicação, eu não tenho time nas fábricas, eu tenho que contar com a boa vontade das áreas de gestão de pessoas, que são as áreas de comunicação interna da fábrica. E eu acho que a gente não pode esquecer que quando a gente fala de uma operação do tamanho da Nestlé, com muita fábrica, cada fábrica é um mundo à parte. Cada uma tem os seus programas, a sua forma de comunicar, e não adianta eu e a Ana, a gente chega lá e fala, você vai fazer assim, assim, todo mundo vai fazer igual. Eles não vão fazer. Então, por isso que a TV, ela nos dá muita flexibilidade para a gente compartilhar o que é nacional, ou até global, e também dá a liberdade que eles precisam para continuar a vida deles. Então, a gente não quer engessar o que também eles precisam fazer lá na ponta. Então a gente tinha essa dificuldade, né, na disseminação de informação, porque é isso que eu falei, eles têm um mural físico, mas se eles têm que colocar no mural físico que tem 10 compartimentos de folha A4, notícia deles, eles não vão colocar a nacional.
né? E eu não vou saber se eles estão colocando o que eu preciso que eles coloquem. Então, essa disseminação de informação de uma forma rápida e uniforme era um desafio. O espaço físico limitado, porque o mural tem uma limitação. A dependência que a gente tinha, né? Por favor, RH, compartilha essa informação da Nestlé. E era um processo lento também, porque as fábricas já tinham TVs. Então não era que não existia uma TV, existia, mas eles usavam pendrive para plugar na TV e colocar a comunicação, e isso era muito mais lento e trabalhoso para eles, considerando ainda que a Nestlé é um ambiente super complexo do ponto de vista de tecnologia da informação, segurança. Então eram vários desafios que complicavam o nosso trabalho em comunicação interna. E aí veio a necessidade da gente implementar uma TV corporativa que fosse um canal único de comunicação interna, que melhorasse fizesse toda a informação institucional chegasse, mas a operacional também, e que a gente também tivesse um controle, mas desse essa autonomia para quem está lá na ponta. A gente fez uma pesquisa de fornecedores de TV corporativa, fez um processo de concorrência, como temos que fazer, né? E aí a gente chegou ali na sua TV como a opção para chegar. A Ana é do meu time e ela foi responsável por toda a implementação de quase 140 pontos e foi bem trabalhoso. E acho que um ponto bacana é que a sua TV não desistiu da gente. Aqui eu trouxe um pouquinho do processo de implementação, que, como a Rafa falou, foi bem moroso na Nestlé. Porque apesar da gente ter uma estrutura de TI no Brasil, toda essa aprovação, homologação, ela não é feita aqui no Brasil, ela foi feita pelo México, que é onde fica a base de TI. Então, primeiro a gente fez uma reunião de alinhamento com todas as unidades, então foi essas 17 fábricas e os 5 CDs. A gente mapeou quantas TVs a gente já tinha, porque a ideia não era comprar mais TVs, era usar as que a gente tinha no futuro, quem sabe, colocar mais. Agora que a gente está vendo que está dando certo, que os colaboradores estão utilizando esse canal. Então a gente fez esse mapeamento e a gente chegou nesse número, né, de 141 TVs. E aí a gente começou o processo de contratação. E quando a gente começou esse processo de contratação, primeiro de tudo foi o time de compras começou a fazer esse bench no mercado. E aí a gente encontrou a sua TV e aí a gente começou todo o processo primeiro de cotação. E aí, beleza, sua TV, vamos seguir com eles. Aí começou todo o processo difícil, que foi ir pro time do México. E aí a gente teve que fazer vários processos, vários contratos. E isso demorou uns 4 meses, tá? A gente fechou com a sua TV, foi mais ou menos em novembro de 2023, mas a gente só conseguiu implementar mesmo em fevereiro de 2024, porque a gente não podia, de forma alguma, mandar nenhum tipo de aparelho enquanto todos os contratos estivessem assinados e aprovados por IT do México. E aí, nisso, começamos a mandar esses aparelhos e aí a gente começou a desenvolver essa estratégia de como instalaria, porque apesar de ser super simples, foi o que a Rafa falou, as unidades elas recebiam, mas a gente dependia deles para que fossem instalados. Então, assim, foi todo um processo para a gente conseguir, sabe, mostrar para eles a importância, mostrar a importância do canal. E aí, depois de tudo isso, quando as unidades foram instalando os aparelhos, o time da sua TV super ajudou a gente a começar a marcar todos os treinamentos, como que subiam esses comunicados nas TVs. Aqui a gente trouxe um pouquinho da estratégia do conteúdo. Como a Rafa falou, a gente tem uma agência interna dedicada que cria todos os conteúdos pra gente. Não só do que vem do global, porque assim, a gente também tem comunicados que vêm direto do global e daqui a gente só traduz e replica. Outros a gente cria daqui. Então a gente tem um desdobramento tanto de campanhas que estão rolando aí na rua, a gente também desdobra para uma comunicação para os colaboradores mesmo. E os principais formatos que a gente usa são MP4, tem uns templates padrões ali, animações e vídeos. Essas atualizações dos 141 pontos, elas são feitas diariamente, então nós, sede, a gente atualiza todos esses pontos com as comunicações que são para todos. Por exemplo, produtos que foram lançados, uma campanha que está rolando, que é legal todo mundo saber. Então a gente faz essa atualização diária e as fábricas também têm seus usuários, porque eles também atualizam com conteúdos deles mesmo. Por exemplo, tem uma troca de EPI, troca de uniforme, então eles também colocam nas TVs. E aí a programação dos conteúdos, né, são sede e fábrica. Aqui um pouquinho da editoria de conteúdo, né, que foi o que eu comentei. As unidades, elas têm esses conteúdos delas específicos, que são ali aniversariantes do mês, comunicados de segurança, troca de uniforme.
Cardápio do dia é uma coisa que faz muito sucesso nas TVs das fábricas, porque antes a gente também tinha essa questão. Como era diário a atualização do cardápio, eles imprimiam diariamente para colar na porta do restaurante e aí as pessoas tinham que ver lá o que ia ter. Agora não, eles colocam o cardápio em todas as TVs, dentro das linhas, e aí o colaborador já sabe ali quando tem algum cardápio diferente e tal. Tempo de casa também a gente costuma divulgar nas unidades. E aí na sede a gente faz essas editorias geral e compartilha direto para todas as TVs. Porque o nosso usuário sede nos dá acesso a todos os aparelhos, os 141 aparelhos, e cada unidade só tem acesso aos aparelhos da sua unidade. E aqui os principais ganhos, né, que a Rafa até comentou um pouquinho já. As TVs corporativas, elas facilitam muito a comunicação. A gente tem feito mensal ali uma conversa com as unidades para entender se é um canal que está funcionando, se não está, o que a gente precisa melhorar. E todos eles comentaram, né, que os colaboradores, eles olham bastante as TVs, porque foi o que a Rafa falou, dentro das linhas eles não podem entrar com celulares. E apesar de eles poderem pegar o celular na hora do almoço, porque ficam em lockers do lado dos restaurantes, como o tempo é muito curto, eles acabam às vezes nem pegando. Então a principal forma de se comunicar deles é as TVs. A gente tem uma pesquisa na Nestlé que ela acontece de 2 em 2 anos e a gente divulgou e-mail, só quem tem acesso administrativo, nas fábricas a gente divulgou pelas TVs. E o ano passado foi o ano que a gente conseguiu ter o maior número de respondentes na pesquisa. Então, o que a gente consegue associar é que os aparelhos nas TVs fez com que a gente conseguisse disseminar mais essa informação da pesquisa, enfim. Eu acho que esse número de respondentes na pesquisa é um ponto que a gente consegue trazer, assim, que foi essencial no ano passado comparado a todos os outros anos. Essa questão da tecnologia, porque, como eu disse, eu comecei como estagiária na Garoto e lá na época, quando eu era estagiária, a gente atualizava as TVs com pendrive e era um sacrifício porque a fábrica é gigantesca, só a Garoto tem, se eu não muito me engano, são 12 TVs, então eram 12 pendrives para ir andando em toda a fábrica e atualizar. Então era um trabalho enorme e aí hoje em dia a gente conseguiu acabar com isso. A exclusão dos murais físicos em algumas fábricas. Hoje em dia tem CDs que já não tem mais murais físicos, algumas fábricas ainda têm. A gente acaba encontrando uma certa barreira, principalmente nas fábricas que os colaboradores estão há muitos anos. E aí a gente acaba tendo essa barreira com esses colaboradores que estão há muito tempo na companhia, que não estão ali tão familiarizados, que gostam de ver o papel impresso. Então a gente acaba tendo esse tipo de dificuldade, mas é uma coisa que a gente quer acabar para ficar somente com as TVs. E aí a gente tem também essa redução do custo da impressão e também a gente se alinha, né? A Nestlé, ela é muito focada nessa questão de sustentabilidade, então a gente tem tentado acabar com essa questão de impressão de papel. No mural, que foi o que a Rafa falou, a gente tem ali, geralmente são 10 slots, então não dava para falar sobre tudo. Na TV não, a gente coloca tudo lá para passar e o cara, toda hora que ele passar ali na frente, ele vai ver vários comunicados diferentes. A gente tem esse maior alinhamento entre as equipes, né, e a maior disponibilidade e esse apoio do time de RH local. Como a gente comentou, né, as fábricas elas já têm muitas responsabilidades localmente, mas a gente tem tentado cada vez mais se aproximar para que eles também nos ajudem a gente ter esse canal sempre ativo ali. Um pouco do que a gente aprendeu, né, que foi um pouco do que a gente já falou, né, o mural ele se tornou 100% obsoleto. A gente ainda não conseguiu tirar 100%, mas a gente está focado nisso, porque realmente é algo que não funciona mais, é uma coisa complicada, as pessoas têm que ficar imprimindo papel e atualizando ali. A sua TV, né, ela é um canal de baixo investimento e ela tem uma ótima tecnologia. Todo mundo elogia muito a sua TV pela facilidade, porque você está lá no seu computador, você atualiza lá direto do site e pronto, tá no ar a campanha. Uma coisa legal de se complementar aqui também, na sede a gente tem um painel de LED logo na entrada da sede. E a gente tinha um problema gigantesco com esse painel, porque antes a gente não tinha sua TV, era pendrive lá. E ali, por exemplo, quando faltava energia, assim, em São Paulo, quando chove falta energia, esse painel desligava e na hora de ligar novamente, os vídeos eles ficavam desconfigurados. E aí só dava para configurar com alguém lá, porque, né, era um aparelhinho, tipo um computador mesmo.
E às vezes isso acontecia no final de semana. E aí o time da manutenção ligava pra gente, tipo, a gente precisa de você aqui no domingo pra atualizar. E aí era muito complicado pra gente, e agora com o aparelho da sua TV, graças a Deus, nunca mais recebemos ligações aos domingos, porque mesmo faltando energia, na hora que ele já liga certinho, rodando todas as campanhas. Aqui falando um pouquinho, né, do time da sua TV, eu quero muito agradecer a Pamela, que esteve com a gente todo o processo, a Rose, mas principalmente o Carlos, o Paulo e a Karen. E o Carlos está sempre ajudando, a gente fala no WhatsApp, fala por e-mail. Então, assim, obrigada mesmo por todos vocês, por toda a ajuda, porque vocês foram muito pacientes com a gente, porque a Nestlé ela é muito gigantesca, muito burocrática, e vocês não desistiram, não soltaram a mão, porque, assim, foi complexo. Ainda digo que não é o mais fácil dos caminhos, mas vale muito a pena. Todas as unidades elogiam super a facilidade que é ter a sua TV. Então foi essencial, né, contar com a dedicação da equipe da sua TV, né, tanto a nossa, né, que a gente também precisou cobrar e ainda tipo, fica nessa cobrança diária, mas principalmente do parceiro, que foi assim, o melhor dos caminhos pra gente ter a sua TV conosco. E aqui, né, dessa questão do caminho, ele pode ter desafios, mas quando a gente vê o resultado, a gente percebe que tudo valeu a pena. Então, assim, é muito gratificante quando a gente entra em contato com as unidades e a unidade falou: agora a gente já acabou com o mural físico, a gente não tem mais, a gente só tá usando a TV. E é muito legal pra gente isso. Então, assim, é um caminho, foi tanto desde o início, por conta do tamanho da Nestlé, mas agora a gente vê que o processo, como já tá andando sozinho, como ele tem valido a pena, né? Obrigada.